pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e sejam bem-vindos, alunos e alunas da rede, colegas professores. A gente vai compartilhar um pouquinho de conhecimento hoje, tá bom? Quem me ajuda na leitura de Libras hoje, na tradução das Libras hoje, é a Jéssica. Tudo bom, Jéssica? A gente vai ter, gente, esse formato de aula bem legal que dá para você acompanhar pelo celular, pelo computador, pela internet. A gente vai ter a possibilidade de interagir através do chat, logo mais no nosso aplicativo, mas hoje você já consegue ver essa aula pelo YouTube e consegue colocar seus comentários, trazer suas informações através dos professores da sua sala de aula. Lá no YouTube também vai haver uma playlist com as informações da sua turma, você vai poder revisar as aulas, organizar um horário de estudo, vai poder entender um pouquinho melhor e anota suas dúvidas para perguntar ao seu professor na escola. Os recursos visuais aqui dessa aula estão sendo utilizados pelo Canva e pelo Bitmoji. Qualquer outro recurso que eu for utilizar, vou referenciar aí embaixo, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui as informações. Na verdade, uma errata na aula anterior. Foi mal, pessoal. Por isso que eu não sou professora de geografia, né? Na aula anterior, eu fui trazer para vocês a informação da comparação quem gostava mais do cuscuz. E aí eu usei a bandeira do Japão e falei China. Mas aí o Japão é essa bandeira e a China é essa bandeira. E trouxe uma informação adicional aí. A gente tem que no Japão se consome o sushi e na China se consome o yakisoba, né? Na aula passada, a gente teve essas informações aqui, ó. A estatística no dia a dia, os elementos de uma pesquisa estatística, análise de gráficos e atenção com amostras e porcentagem. Então, vê, a gente falou de um tema bem interessante, mas que tem suas, como direi, casquinhas de banana, né? A gente precisa ter a leitura atenciosa daquele gráfico, daquela informação, porque naquele momento ali a gente pode estar sendo tendenciado, né, levado a acreditar numa informação que pode não ser tão objetiva, tão verdadeira assim, como a ideia dos 50%. Lembra da pesquisa que eu fiz na minha casa? 100% das pessoas gostam de mim. Mas essa pesquisa tinha sido feita com 2 pessoas na minha residência, então todo mundo lá gostava de mim, só que esse 100% chama muita atenção. Então 100 é um número grande e você acredita que é muita gente. Tem que ter cuidado com a referência, com a amostra que essa pesquisa foi feita. E aí foi o finalzinho da nossa informação para comparar esse tipo de situação, tá? Hoje a gente vai trazer alguns conceitos estatísticos. A nossa aula de hoje vai ser voltada para analisar o gráfico de maneira matemática mesmo. A gente vai perceber as informações estatísticas, fazer alguns cálculos para, através desses cálculos, tirar algumas conclusões. As medidas estatísticas são cálculos realizados com um conjunto de valores numéricos, obtidos numa pesquisa para auxiliar na análise das informações e tomadas de decisão. Então veja que não é um assunto parado. A ideia de estatística é que você consiga criticar aquele gráfico, criticar aquela informação para lhe ajudar a tomar determinada decisão, tá? Vamos a um exemplo para a gente entender melhor esse contexto e depois eu coloco o conceito prático disso, tá? Aqui eu tenho uma lista onde eu tenho na primeira coluna os estudantes e as idades desses estudantes. Então, em uma sala fictícia, eu tenho aí esses alunos e as idades estão referenciadas ao lado. A gente vai usar essas informações para aplicar nos conceitos a seguir. Então, eu vou fazer alguns cálculos e sempre vou voltar nessa tabela para a gente entender de onde que essa informação está sendo retirada. Aqui, o primeiro conceito que eu trago para vocês é o de frequência absoluta. E a gente vai entender como o número de vezes que o valor da variável é citado. Então, vamos observar aqui, ó. A variável que a gente vai estudar é uma variável numérica, que é a idade. Quantas vezes a idade está sendo citada, né? Qual é a quantidade de vezes que o 11, que o 12, que o 13 está sendo citado ali? Então, eu coloquei aqui uma coluna com as idades, a quantidade de vezes que essas idades aparecem nessa coluna. Aqui eu tenho 11 anos aparecendo 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a frequência absoluta do número 11 é 4. A gente tem aqui o 14, por exemplo, que ele está aparecendo uma vez só. Então, a frequência absoluta, a quantidade de vezes que esse número está aparecendo, é uma única vez.
Só para a gente completar, o 12 aparece 2 vezes e o 13 aparece 2 vezes. Então, a frequência absoluta é essa quantidade de vezes, que essa variável numérica ela aparece. A outra informação é a frequência relativa, né? Outro conceito. É o resultado da divisão entre a frequência absoluta de cada variável e o somatório das frequências, expresso em porcentagem. Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, quando eu quero trazer a porcentagem de alguma coisa, eu vou dividir uma parte dessa coisa pelo total. Então, eu tenho aqui no total 9 alunos, 9 idades. E para cada uma dessas idades, eu tenho uma quantidade aparecendo, cujo somatório vai dar 9. Então, se eu quero trazer agora a frequência relativa a isso, eu vou calcular a porcentagem que esse 4 representa de acordo com esse 9, fazendo essa divisão. Aqui a gente tem 4 dividido para 9, porque é o nosso total, né, gente? Então, todos os números aqui, ó, para expressar essa porcentagem, vão ser divididos por 9. E aqui a gente tem o resultado dessa porcentagem para cada quantidade. Então, 4 nonos representa aproximadamente 44,4%. A nossa frequência relativa, ela trabalha com a ideia de porcentagem de acordo com esse total, tá? A frequência relativa do 14, por exemplo, vai ser 1 para 9, né? E 1 para 9 vai dar aproximadamente 11,1%. O 12 e o 13 anos aparecem 2 vezes e o 2 para 9 deu aqui igualzinho 22,2%, tá? Então, frequência absoluta, quantidade de vezes, e frequência relativa, a porcentagem de acordo com essa quantidade. O rol. O rol é a lista dos elementos numéricos colocados em ordem. Então, aqui nessa tabela, eu já havia colocado as idades em ordem, da menor para a maior. O rol vai ser a lista que eu vou fazer com essas idades. Então, aqui, ó, eu coloquei as idades, a quantidade, e agora eu fiz uma lista colocando o 11 primeiro, o 12 depois, o 13 e o 14 nessa ordem. A amplitude, ela é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor elemento desse conjunto. Então, a gente tem que essa lista em ordem crescente vai ajudar com que a gente perceba quem é o menor e quem é o maior. Nesse caso aqui, ó, a gente tem que o 11 é o menor número, o 14 é o maior, e a diferença entre eles dois vai me dar a amplitude desse conjunto, né? A amplitude dessas informações. A amplitude, nesse caso, vai ser igual a 3. Vamos usar agora as outras informações dessas medidas estatísticas, tá? A gente tem a moda, que é o valor de maior frequência em uma série de dados. O que mais se repete? Então, vamos lá. A gente já viu a frequência absoluta, a frequência relativa e viu a amplitude dessa informação, né, dessa sequência de números. Agora, a gente vai avaliar a frequência, quanto que cada número aparece e qual é o que aparece mais. De novo, a gente tem aqui a nossa lista, utilizando o mesmo exemplo do começo, e aí a gente percebe que a moda é 11. Então, gente, só para não confundir, a quantidade de vezes que um número aparece, ele é a frequência absoluta. O número que aparece mais vezes é a moda. Então, quem aparece mais é o número 11. Por isso, ele vai ser o valor da moda. Perceba que a gente tem duas informações aí que não podem ser confundidas. A frequência absoluta, ela traz a quantidade de cada um dos elementos. A moda traz o elemento que se repete mais vezes, tá? Então, cuidado, vai anotando no seu caderno essas informações para você não confundir na hora de responder as questões. A mediana é o valor que ocupa a posição central do rol. Nessa aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu fiz de novo aqui a sequência, agora eu coloquei a quantidade embaixo, né? E nessa quantidade aqui embaixo, eu coloquei o total de elementos, que são 9. A gente tem 9 alunos e os 9 alunos aqui estão com as suas idades listadas. Se eu quero colocar a posição central, a gente vai dividir isso ao meio e perceber quem fica no centro, né? Dividindo 9 na metade, ficaria 4,5, mas aqui a gente tem 4 para um lado e 4 para o outro, e sobra o 12 aqui no centro. Esse 12 aqui é que vai ser a nossa mediana. A posição central nessa lista de números é ocupada pelo 12, certo?
Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Aqui eu tenho uma quantidade ímpar. Então, ficou 4 para um lado, 4 para o outro e o 12 no meio. E se eu tivesse 8 números? Se eu tenho 8 números, fica 4 num lado, 4 no outro e não tem número nenhum no meio. Para isso, a gente tem uma técnica. A gente vai fazer a média aritmética, ou seja, vai somar os dois valores que estão no centro, nesse caso o 11 e o 12, e dividir para 2. E aí a gente vai ter que essa mediana vai ser 11,5. É um dos casos em que a mediana não vai ser um elemento específico dessa sequência. Você observa que nesse primeiro momento, quando eu coloquei medidas estatísticas, o valor que representava aquela medida era um elemento da sequência, era um número que já tinha aparecido aqui. Mas, nesse caso, quando eu tenho 8 termos, que eu tenho que fazer essa soma e dividir por 2, deu 11,5. E 11,5 não é um número que está na sequência, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção que quando tiver uma quantidade par de termos, a gente vai colocar os dois termos do meio, né? Vai usar os dois termos do meio, fazer a soma e dividir por 2 para dar essa mediana, tá bom? Então, a gente consegue generalizar, né? A gente consegue fazer uma ideia aqui, um esquema, onde a gente consegue prestar atenção justamente nisso. No exemplo anterior, a gente tinha 9 números, conseguimos achar o termo do centro, né? O termo que ocupa a posição do meio, e aí a gente tem essa resposta. Quantidade ímpar de termos, eu vou achar, de fato, um número no meio. No caso do segundo momento, né, se os termos fossem pares, a gente tem que, nesse caso, pegamos os dois, dividimos por 2 para achar esse valor específico da mediana. Então, bota uma observação aí, ó, até coloquei aqui, ó, preste atenção para você não esquecer desse detalhe, tá bom? Vamos praticar aqui essas medidas, né? Essa organização. Eu trouxe aqui, a gente está na época das Olimpíadas, eu trouxe aqui a ideia que é muito utilizada, inclusive, a separação dos times é dada por essas idades, né, gente? Então, dos níveis de time, é dado por essas idades. A gente tem aqui as idades de um time de futebol, que varia do 18 ao 27. Então, já fui bem objetiva, coloquei aqui na ordem para a gente perceber essa informação. Como a situação traz a quantidade de idades, traz as idades de um time de futebol, a gente percebe que os números eles são próximos, né? Eles não diferem tanto. Então, eu coloquei aqui na tabela, a maioria das frequências está sendo 1, mas existe uma idade que se repete mais, que é o 3. Então, quando você faz uma tabelinha como essa, para identificar as frequências absolutas de cada uma das idades, você já consegue começar a perceber que as medidas vão começar aparecendo. Lembra que nas aulas anteriores a gente falou que a informação visual, ela grava muito mais rápido na nossa mente? Então, quando eu olho para uma tabela como essa, e eu já olho de cara para o número 21, que tem um 3 aqui, ó, intuitivamente a gente já consegue perceber que existem 3 alunos que possuem 21 anos. Dá para perceber essa noção, gente? Então, vamos lá. Aqui a gente fez uma coluna, utilizando essa quantidade de idade, né, por idade. Então, aqui eu tenho uma pessoa com 18 anos, 2 pessoas com 19 anos e assim sucessivamente. Os outros, que eu não tinha citado anteriormente, só tem uma pessoa com cada uma das idades. 20, 23, 25, 26 e 27 anos, tá? Para a gente achar essa frequência agora relativa, a gente falou sobre a porcentagem, né? Na porcentagem, a gente vai dividir o valor da frequência absoluta pelo total de pessoas. Então, aqui a gente vai ter o denominador sendo 11 para todo mundo. O nosso numerador, né, vai ser a frequência absoluta e a divisão vai me dar a porcentagem. Como a gente já tinha percebido antes, quem tem 21 anos são 3 pessoas. Então, 3 pessoas vai ter que dar o percentual maior. Aqui a gente tem 27,3% do time com a idade de 21 anos, tá certo? Para a ideia da gente utilizar essa noção das novas medidas estatísticas que a gente viu de acordo com o elemento, a gente precisa organizar o rol. E aí, como eu tinha falado no começo, eu já deixei o rol organizadinho do menor para o maior, facilitando com que a gente conseguisse perceber essa posição que esse número está ocupando.
A amplitude, ela vai ter que ser a diferença, né, a subtração entre o menor e o maior número. Então, o maior aqui é 27, o menor é 18 e a subtração aqui vai dar 9. Então, a gente tem amplitude igual a 9, tá? A moda é o número que se repete mais. Então, a gente tem que o número 21, ele se repete mais vezes, né? A gente já tinha visto, assim que montamos a tabela, que a frequência absoluta do número 21, da idade 21, era 3. Então, a gente já tinha automaticamente essa resposta. A moda aqui é dada pelo número 21 porque ele aparece mais vezes do que qualquer outro número. A mediana, então, a gente tem 11 termos, a gente tem 11 jogadores. Colocando a idade desses jogadores em ordem, o número 21 também, coincidentemente, está ocupando a posição do meio. Ó, a mediana é 21, porque a quantidade das idades é 11. E a posição central, que é a sexta posição, é ocupada por esse número. Então, fica 5 números de um lado, 5 números de outro. E aqui no centro a gente tem a sexta posição, ocupada pelo 21. Por isso que ele é a mediana. Se a gente tivesse uma quantidade par de jogadores, a gente ia pegar esses dois números do centro para poder fazer a divisão por 2 e achar esse valor, tá? Convenientemente, num time de futebol, a gente tem 11 pessoas. Então, 11 é ímpar, a gente achou a posição do meio. Tranquilo até aí? Bom, gente, a ideia é essa, né? Que vocês comecem a perceber essa aplicação das medidas estatísticas no nosso dia a dia, que vocês comecem a perceber que quando a gente monta as informações do rol, que a gente monta as informações de acordo com a frequência, com a sequência das idades em uma organização crescente, a gente começa a perceber de maneira rápida e visual a quantidade que mais aparece, qual é o primeiro e o último número, a diferença entre o maior e o menor valor. Daí a gente já começa a ter informação sobre essa organização estatística. Qual que é essa diferença? Qual que é a idade que mais aparece? Qual é a média de informação que a gente tem ali? Nesses casos, a gente utiliza para tomar as decisões em relação ao time, em relação à quantidade de treino que esse time vai fazer, por exemplo. Dentro da escola, a gente precisa dessa informação para saber o atingimento das notas. E eu tenho certeza que você já deve estar fazendo esse cálculo por aí, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai deixar vocês com os professores, tirem as dúvidas, utilizem esse canal de comunicação para que a gente consiga aprender cada vez mais. A gente vai se ver nas próximas aulas, tá bom? Até mais, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife.
mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque,
professora de ciências. Estou aqui para termos mais uma conversa, uma roda de aprendizagem com vocês. Estamos aqui com a presença da intérprete Laisa, que vai nos acompanhar durante todo esse momento. Estou muito feliz. Nossas aulas vão ser bem dinâmicas, vamos ter imagens, vídeos e hoje temos experiências, gente. Fiquem ligados. Tragam o caderno, anotem, façam suas anotações para que a gente possa aprender bem direitinho. Conto com vocês. Aqui está o nosso mural de ciências, que em todas as aulas nós lembramos a vocês. Esse mural, nós vamos trazer as atividades de vocês para serem apresentadas aqui. Vejam que legal, pessoal. Então, nós vamos fazer entrevistas, e essas entrevistas nós vamos trazer aqui para apresentar o trabalho de vocês aqui. Se trabalharmos com remédios, vacinas, também eles estarão aqui com vocês. Vocês também podem gravar vídeo, como o nosso terrário da aula anterior. Podem gravar vídeo que eles virão para aqui e construir nosso mural de uma forma bem legal. Também podemos aprender com jogos, tanto dobraduras, trilhas e quebra-cabeças. Vejam que legal, aprender ciências usando o quebra-cabeça. Também poderemos fazer podcast e iremos nos divertir bastante. E também podemos fazer maquetes, dobraduras e etc. Tem um quadradinho aqui que ele está em branco, para que nós possamos criar também várias atividades. Até a opinião de vocês, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá certo? Então vamos juntos nessa viagem. E aqui vamos começar a nossa aula. Prestem bastante atenção, viu? Vai ser bem legal. Eu vou estar aqui aprendendo também com vocês. Lembrem-se que vocês também têm o professor de vocês na escola. Contem sempre com ele também, que estamos também numa parceria bem legal. E aqui vou cobrar a vocês. Chegou o momento da professora cobrar a atividade da aula anterior. Então, nossa atividade foi essa. Qual foi a nossa atividade? Construir uma cadeia alimentar, da forma que vocês quisessem, usando o consumidor que vocês quisessem e até poderiam se incluir nessa cadeia alimentar, que nós vimos que é toda essa interação com os seres vivos que acontecem. E eu alertei a vocês que primeiro aqui nós temos que usar o produtor, que é a base da cadeia alimentar, a base também da teia alimentar. E aqui usar os decompositores que fazem a ciclagem dos nutrientes. E aqui eu estou trazendo para vocês, né? O produtor, normalmente um vegetal, o consumidor primário, que se alimenta do vegetal, o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, e o consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário. E aqui os seres decompositores, que irão fazer a reciclagem, né, dos nutrientes do solo e devolver ao ambiente todos os nutrientes absorvidos, tanto dos vegetais, como do consumidor primário, secundário e terciário. Então, eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer essa atividade, que foi bem legal, e usar os animais que vocês quisessem construir na cadeia alimentar. E aqui vamos começar a nossa aula de hoje como tema importância do ar, do solo e da água para os seres vivos. Vamos ver que nós vimos na aula anterior que os seres abióticos, como ar, água e solo, eles são muito importantes, mesmo sem vida, eles são importantes para todos nós seres vivos. Precisamos dessa interação com eles e precisamos deles para a nossa sobrevivência. E aqui, como podemos garantir a vida na Terra? De que forma a vida pode ser garantida na Terra? Eu trouxe aqui para vocês 3 tópicos. Um equilíbrio do fluxo de energia solar. Ou seja, sem o Sol não existe vida na Terra, porque através dele, os vegetais, eles realizam a fotossíntese e através disso nós vimos que na cadeia alimentar, o vegetal é a base da cadeia alimentar. Então, a importância do Sol para equilibrar o nosso ambiente. Os elementos básicos, ar, água e solo,
que é o tema da nossa aula hoje, como seres abióticos e que acontece essa interação no ecossistema. Precisamos deles para que o nosso ambiente fique em equilíbrio e para a nossa utilidade diária. E a outra, a relação dos seres vivos entre si e com os demais elementos da natureza, que formam aí o ecossistema, como o nosso terrário. Como o aquário também é um ecossistema. Então, toda essa relação que existe é muito importante para garantir a vida no nosso planeta. Um ser dependendo do outro para sobreviver. E aqui a importância do ar para nós seres vivos, para mim, para você, para todos nós e todos os animais existentes e vegetais. Então, que importância o ar tem para nós seres vivos? Ele é fundamental e ele é constituído de variedade de substâncias gasosas, vapor de água e partículas suspensas também no ar atmosférico. E aqui a composição do ar. De que o ar é composto? Ele é composto de oxigênio, representado pelo O2, nitrogênio, N2, gás carbônico, CO2, gases nobres, que o hélio, o radônio, neônio, criptônio, eles são considerados gases nobres encontrados em pequenas quantidades, mas têm a sua utilidade na natureza, e vapor de água. Então, esses são os componentes do ar atmosférico. E aqui, o percentual de gases no ar atmosférico. Nós temos 21% de oxigênio no ar atmosférico, 78% de nitrogênio, 0,03% de gás carbônico e 0,93% de outros gases. Então, esse é o percentual de gases no meio ambiente, né, e no ar. O oxigênio a gente vê que 21%, mas precisamos preservar o ar que respiramos. E a vegetação, evitar desmatamento, porque eles estão todo dia renovando o ar que respiramos. Eles utilizam para respirar, mas na fotossíntese eles produzem também para nós. E aqui o oxigênio. Ele é de extrema importância para a vida no nosso planeta, pois ele é utilizado na respiração de todos nós seres vivos. Imaginem agora, façam aí, parem um pouquinho, se nós pararmos de respirar. Observem que só podemos ficar pouco tempo sem respirar. Então, daí a importância dele e ser essencial para a nossa sobrevivência. Nos outros slides, nós vamos ver que ele é muito importante para todo o funcionamento do nosso organismo. E ele é necessário para que ocorra também a combustão e também para a nossa respiração. Vamos parar um pouquinho aqui para nós fazermos um pouquinho, brincarmos um pouquinho aqui com essa experiência. Vai ser bem legal. Nós vamos ver o oxigênio presente aqui na nossa sala, na sala de vocês. E aqui eu coloquei, gente, uma vela. Isso vocês não podem fazer em casa, porque tem fogo. Quem brinca com fogo se queima. Então, eu estou fazendo aqui, vocês só vão observar. Trouxe um pouquinho de água com um corantezinho para que vocês vejam o que vai acontecer realmente aqui nesse momento de experiência e descontração nossa. E aqui eu trouxe um copo, né, um copinho aqui, para nós colocarmos sobre a vela. Aqui está ocorrendo a combustão, porque o oxigênio está presente aqui na nossa sala. E vamos ver o que acontece quando eu tampar a vela e o que vai acontecer com esse líquido que eu coloquei aqui, por que eu coloquei esse líquido. Vamos ver, gente? Vai ficar legal. Pense aí, será? O que será que vai acontecer, professora? Vamos ver. Vou colocar para vocês verem. Tá aqui o copo, olhem. A vela já está acesa. A gente vai esperar um pouquinho, tá certo? Para a gente poder ver o que na nossa experiência, o que vai acontecer. Já está acontecendo. Vamos ver, a vela ainda está acesa. Enquanto ela estiver acesa, ainda tem oxigênio no copo. Olhem aí, ela agora apagou.
o oxigênio foi embora. E no lugar do oxigênio, o que aconteceu? O líquido que eu coloquei aqui com o corante, ele ocupou o espaço do oxigênio. Então, aqui nós vemos a presença do oxigênio no nosso ambiente e como ele é importante para a nossa respiração e também para a combustão, para a queima. Imagine se na nossa casa não existisse oxigênio. Como a nossa mãe iria cozinhar os nossos alimentos? Olha que legal, pessoal. O líquido ocupou o espaço do oxigênio. Quando acabou o oxigênio, o fogo também apagou. Então, foi legal, não é? Não façam em casa o alerta, porque a gente usou o fogo, tá certo? Não precisa fazer em casa, mas foi legal. Então, o oxigênio é importante para toda a nossa vida. Vamos preservar. E aqui nós temos que importância o oxigênio tem no nosso corpo, né? Por que é que eu respiro? Por que eu preciso respirar constantemente? O que é que ele traz para o meu corpo, para o corpo do meu irmãozinho, da minha mãe, de todos os meus amigos, de toda uma população? Vamos ver aqui, olha. Porque através dele, o nosso cérebro controla e distribui adequadamente a energia necessária para a realização de atividades, das nossas atividades. Pode imaginar, se eu parar de respirar, eu não vou ter atividade para andar, eu não vou ter força para correr e vai ser muito difícil para que eu possa sobreviver. Então, eu preciso constantemente do oxigênio para que eu possa realizar as minhas atividades e para que eu possa respirar. Daí a importância dele. Imagine o nosso cérebro, ele controla toda essa distribuição adequada de todo o oxigênio do nosso corpo. E a energia produzida na nossa respiração, o que é que ela fortalece? O que é que essa respiração, toda essa energia que adquirimos quando respiramos, ocorre toda uma troca, não é? Então, o que é que ela faz? Ela faz com que ela fortalece o nosso sistema nervoso e o nosso sistema imunológico. Imagina, o nosso sistema imunológico fica mais fortalecido. Evita que nós temos mais doenças. Então, a respiração, é importante respirarmos bem e um ar adequado para a nossa sobrevivência. Garante também a proteção do nosso corpo. Se o nosso sistema imunológico estiver bem, o nosso corpo também está protegido de várias doenças. Se observarmos na nossa casa, existem pessoas que adoecem mais do que outras. Então, a gente tem que fazer uma análise como está o sistema imunológico, como está o ar que nós estamos respirando, em que ambiente nós estamos para proteger o nosso corpo. E também melhora a saúde mental e o condicionamento físico. Por isso que é importante também a gente estar nos exercitando, né? Para manter o nosso condicionamento físico. Quando estamos correndo, nós precisamos respirar mais, porque estamos gastando mais energia. Daí a importância do oxigênio e da nossa respiração ser melhor. E também, olha, dá maior resistência aos nossos músculos também, o oxigênio. Vejam que legal, pessoal, como é importante o oxigênio. Às vezes pensamos que só na nossa respiração, mas através da respiração, várias coisas estão interligadas, facilitando que nós possamos realizar todas as nossas atividades de forma legal. E os nossos sistemas, eles estão interligados entre si, cada um realizando uma atividade mais do que a outra. Aqui o nitrogênio, outro gás, né? O oxigênio, nós sabemos que ele tem várias outras coisas que eu poderia citar aqui, mas como nós já vimos anteriormente, eu citei mais ou menos os principais. E vamos ver agora o nitrogênio. Ele não participa nem da respiração, nem das combustões como o oxigênio, mas ele tem a sua importância no meio ambiente. Ele não está aqui por acaso. Também ele é importante. Através dele, os vegetais produzem nutrientes chamados nitratos. Normalmente, plantas leguminosas como feijão, soja, amendoim, na sua raiz, ele possui uns nódulos. Esses nódulos estão as bactérias.
E essas bactérias transformam o nitrogênio em nitratos. Nitratos são nutrientes para o solo. Um solo onde é plantado feijão, esse solo normalmente ele não precisa ser reposto de nutrientes. Ele sempre vai estar fértil. Solos em que só existe uma plantação, vamos dizer, uma plantação de banana, ele precisa normalmente estar sendo devolvido a ele nutrientes ou fazendo uma rotação de culturas para que ele fique mais nutritivo para as plantas. Então, o solo das leguminosas, ela absorve o nitrogênio e transforma em nitratos. E aí, esse nitrato serve como nutriente para o solo e para a vegetação. E também, industrialmente, ele é utilizado na refrigeração, na conservação de alimentos e produção também de amônia. Vejam que ele tem a utilidade, não é? Mesmo que não utilizamos esse gás para a nossa respiração, mas ele também é muito útil para a nossa sobrevivência. Aqui o gás carbônico. O gás carbônico, representado pelo CO2, ele é muito importante para os vegetais, porque ele é absorvido pelas plantas na fotossíntese e para a produção de oxigênio e de alimentos, que através da fotossíntese a planta realiza isso. Aí ela precisa do gás carbônico. Lembrando sempre que a plantinha, ela respira constantemente oxigênio e solta gás carbônico como nós. Mas além dela respirar, ela realiza a fotossíntese, fabricando também o seu próprio oxigênio, para a gente e para elas também. Muita gente confunde isso, achando que a planta respira gás carbônico. Não, ela respira oxigênio, só que ela absorve o gás carbônico para realizar a fotossíntese, ou seja, produção de oxigênio e de alimento para ela, que é a glicose. Agora, ele torna-se prejudicial quando ele é lançado em grande quantidade na atmosfera. Quando ele é lançado de forma desordenada, ele torna-se prejudicial porque não conseguimos respirar bem. E aí, vamos fazer outra experiênciazinha que eu trouxe para vocês. Essa aqui já foi bem legal. Como é que nós vamos ver se tem gás carbônico no meio ambiente? Normalmente a gente vê o refrigerante, né? Em refrigerante, quando a gente toma, sai aquelas bolhas. E eu trouxe para vocês um comprimido efervescente. Esse comprimido efervescente vou colocar na água. Vejam aí o que acontece. Quantas bolinhas são liberadas aqui, né? Então, olha, é gás carbônico puro, olha, sendo liberado para o meio ambiente. E aí, o que é que vai acontecer? Esse comprimido, ele vai dissolver totalmente na presença de água. E o gás carbônico, olha, vai saindo porque a gente vai vendo que está borbulhando. Ele é usado tanto em medicamentos, em refrigerante, água com gás. Então, o gás carbônico também ele é importante para o meio ambiente. Às vezes pensamos que só o oxigênio é tão importante, mas os gases que existem, eles têm a sua importância para o meio ambiente. Olha aqui que ele ainda está desprendendo, tá vendo, minha gente? Ainda está desprendendo. Eu estou aqui com comprimido efervescente, coloquei na água e está saindo a liberação de gás carbônico. Vou deixar aqui para ele continuar até dissolver totalmente. Enquanto isso, nós vamos continuando a nossa aula, tá certo? Que tem muita coisa para a gente aprender a cada dia. E aqui, alguns riscos causados pela poluição do ar. Nós vemos diariamente como o ar está poluído e nós temos essa conscientização e somos responsáveis para diminuir essa poluição. Primeiro, formam os buracos na camada de ozônio. É uma camada que protege o nosso planeta contra os raios ultravioleta diretamente do Sol, que em grande quantidade e de forma intensa é prejudicial. Mas quando ele está poluído, o que é que acontece? Forma um buraco na camada de ozônio. E antigamente, esse buraco de ozônio, ele voltava. Hoje está tão poluído que está aumentando a cada dia e sendo prejudicial. Às vezes está um sol tão quente que a gente pensa que o sol está mais próximo de nós, mas justamente é isso aí. É a poluição do ar que está destruindo a camada de ozônio.
Também ele intensifica o efeito estufa e dá origem ao aquecimento global. Então, muitos gases lançados afetam aí, intensifica o efeito estufa e acontece o aquecimento global, prejudicando também todo o nosso ambiente. Favorece também doenças cardíacas, respiratórias, AVC e outra, que é o acidente vascular cerebral, e outras doenças causadas por vírus, bactérias e micro-organismos. Então, tudo isso lançado no ar causa poluição. Vamos preservar, pessoal. Vamos nos conscientizar disso. Precisamos do ar para respirar. Então, precisamos também cuidar desse ar. É nossa responsabilidade. E eu conto com vocês para que divulguem com o seu coleguinha, divulguem com o papai, com a mamãe, com toda a sua família. Então, façam um trabalhinho de formiguinha, um dizendo ao outro, para que a gente possa ter um ar melhor para respirar e evitar essa poluição e essa degradação do meio ambiente. Agora vamos ver a importância do solo. Terminamos o ar e vamos ver a importância do solo. Será que o solo é importante para a nossa sobrevivência? Vamos ver aqui. Ele é importante para toda a vida na Terra, até porque tem seres que vivem na Terra. Então, eles também precisam, e nós precisamos. Imagina se não existisse o solo, em que íamos pisar? Não é? Então, o solo é muito importante para a nossa vida na Terra. E é fundamental para que as plantas retirem os nutrientes para o seu desenvolvimento. Então, se o solo é bom, a planta cresce bem. Se o solo é ruim, a planta cresce mal. Então, através de um solo bom para o plantio, as plantas retiram todos os nutrientes para a sua sobrevivência. E também ele é importante para o desenvolvimento da urbanização. Imagine a nossa cidade, se não existisse o solo. Como seria a nossa casa? Como iríamos construir a nossa casa? Então, além dele ser importante para a construção da nossa casa, os materiais também que podemos tirar do solo, não é? A areia, o barro, não é? Tiramos para construir as nossas casas. Então, é importante também para a urbanização. E aqui os principais tipos de solo, não é? Os solos que existem. Existem os solos arenosos, argilosos e umíferos. Vamos ver o primeiro, o solo arenoso. Ele possui uma maior proporção de partículas de areia, cerca de 70% de areia está nos solos arenosos. É permeável à água, ou seja, deixa passar água com bastante facilidade. E também ele é pobre em nutrientes e água. Eu trouxe aqui a areia, vou mostrar a vocês, vejam aqui. As partículas de areia, ele é bastante permeável. Se eu colocar água aqui, ela não vai reter a água. Então, deixa a água passar com bastante facilidade. Observem, se eu balançar aqui, olha, a gente vê que ele é bem fácil de manusear. As partículas dele são maiores, não estão juntas, existem espaços entre elas e faz com que a água passe muito rápido, levando todos os nutrientes que possui no solo arenoso. Existem algumas culturas que elas se desenvolvem bem no solo arenoso, mas outras, uma grande maioria não, porque não retém a água. Mesmo em solos ricos em nutrientes, na medida que o plantio vai acontecendo, o solo vai perdendo uma parte dos seus nutrientes. É aquilo que eu disse, mesmo que o solo seja rico, ele precisa ser devolvido, né? Precisa ser tratado novamente para que possa ser plantado. Então, toda vez que você plantar, tem que estar repondo os nutrientes para que ele possa dar uma vegetação boa. Como é que nós podemos recuperar os nutrientes do solo? Nós precisamos fazer a análise do solo primeiro, colhe o solo e leva para fazer uma análise, porque você vai ver qual o nutriente que está faltando naquele solo e depois você repor aquele solo. Imagine uma plantação de bananeiras, né? O agricultor
Se ele vê que a banana deu bem hoje, muita, cultivou muito, depois continuou um ano, 2 anos, no 3º ano ele já vai ver que a produção dele já caiu. Então, ele chama o agrônomo e o agrônomo vai lá e diz, não, a gente tem que, eu vou botar isso. Não, você vai ter que fazer logo a análise do seu solo e ver que nutriente ele está precisando. Isso já facilita muito para o agricultor, porque ele não vai botar um nutriente que não esteja precisando, ele já vai botar o nutriente específico que o solo está precisando. Você deve utilizar também a rotação de culturas. Mas o que é rotação de culturas? É você hoje plantar banana, amanhã você planta mamão, depois você planta uva e assim você vai fazendo essa rotação. É muito importante também você usar aqueles vegetais que eu disse, como feijão, no espaço entre um pé de banana e outro, para que ele possa devolver ao ambiente os nutrientes, que a gente viu que ele absorve em nódulos, né? As bactérias que estão nesses nódulos, nas raízes, transformam nutrientes. Então, é importante que se faça isso também, que o agricultor tenha essa noção disso aí. Fazer adubação verde, utilizando os vegetais que possuem, e faz um tipo de adubação, aproveitando os vegetais presentes ali perto e devolvendo ao solo os nutrientes. Também você pode usar o esterco, né, que são fezes de animais, de forma natural. Então, ele também devolve ao solo nutrientes. O outro item, você deve fazer a drenagem, ou seja, não deixar o solo muito encharcado, que ele é prejudicial. Você tem que fazer a aragem, o manejo do solo. Nós vimos em outra aula que a minhoca ela também faz isso, mas se for um solo em grande quantidade, precisa que o homem também interaja. Então, fazer a aragem do solo para que as raízes desenvolvam bem, para que a água também passe bem. E também fazer irrigação de acordo com o local que você vive. É importante que você precise irrigar a planta para que ela possa desenvolver bem. Então, essa aí, você vê que se você fizer umas 4 dessas, você já tem como recuperar bem o solo para que você possa produzir bem. Até porque precisamos de agricultores que produzam alimentos para poder sobrevivermos. Agora, vamos ficar atentos. Nós vemos aí toda uma divulgação sobre os alimentos orgânicos. Então, o que são alimentos orgânicos? São aqueles que são produzidos com o uso de adubos orgânicos. Que adubos orgânicos são esses? Farinha de osso, mamona, esterco. E nós vimos em uma aula anterior sobre a compostagem. Nós pegarmos na nossa casa restos de verduras, de outros alimentos, de casca de ovo, nós colocamos em um lugar, deixamos secar e misturamos ao solo e aí nós transformamos um humus, um adubo verde assim que vai servir de estrumo para a nossa plantação. E aí seria realmente um alimento orgânico que não possui produto químico, que não seja prejudicial para a nossa saúde e que vai servir para a nossa alimentação. Existe, gente, uma lei federal 7867 desde 13 de 11 de 89, e essa lei foi implementada no Brasil, o Dia Nacional da Conservação do Solo. É comemorado todo dia 15 de abril. Muita gente nem sabe que existe essa lei, nem é falado. Nesse dia, eles comemoram a preservação do solo, do ar e da água. Eles aproveitam para comemorar. Então, é importante que ela não fique só no papel, que a gente realmente preserve o nosso solo, evitando jogar lixo, produtos que vão demorar a se decompor, justamente também preservar a água, preservar também o ar. Então, essa lei foi criada desde 1989 e muitas pessoas nem sabem, nem nunca viram. E é importante que a gente faça acontecer realmente, que ela é muito importante para a nossa relação com o meio ambiente. A água e os seres vivos. A água é essencial para a vida de todos os seres vivos e a falta dela é devastadora para o nosso ecossistema. Isso nós vimos muito quando trabalhamos o ciclo da água. E a importância dela para nós? Permite a sobrevivência de nós seres vivos, equilibra e conserva a biodiversidade e regula o clima do nosso planeta.
E agora, você sabia, no nosso corpo humano, o transporte de substâncias é feito pelo sangue e é constituído principalmente de água. Se não fosse a água, esses nutrientes não chegariam ao nosso organismo. E do plasma sanguíneo se dá o transporte de nutrientes. A importância da água. Ela é importante para a produção de energia, transporte, limpeza, regulação da temperatura e regulação do intestino. E a importância da água para a produção de energia, as células precisam de água para realizar as suas funções e pouca água também faz as células trabalharem menos. O transporte transporta para as células diferentes substâncias como minerais, nutrientes e vitaminas. E também para a limpeza do nosso organismo, porque ocorre toda uma desintoxicação do nosso organismo, leva essas toxinas para os rins e elimina através da urina. E regula também a temperatura do nosso corpo, pois compõe o suor. Quando suamos muito, quando fazemos uma atividade, perdemos líquido, por isso que sentimos tanta sede depois de uma atividade. Regula também o nosso intestino e ela é necessária para evitar que os resíduos dos alimentos fiquem sólidos no nosso organismo. Agora, fiquem atentos, que estima-se que 60% a 70% do nosso corpo ele é composto de água. Então, é recomendável consumir, no mínimo, 2 litros de água por dia. E agora, gente, que bom estar com vocês hoje, não é? Fiquei muito feliz todo dia. Conto com vocês sempre para fazerem suas atividades, para assistirem nossas aulas e sempre com bastante atenção. Acho que hoje vocês aprenderam muito bem. Eu sempre tenho certeza que vocês prestam bastante atenção e que Deus abençoe vocês. Tchau, que tudo dê certo. Um grande abraço. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já!
Pode continuar. Então, nós estamos aqui para transmitir a nossa aula de gênero teatral. Essa aula é muito legal, ela já foi iniciada com a professora Viviane. Vamos lá? Então, na nossa aula de hoje, como eu falei, nós vamos estudar as características desse gênero, o texto teatral. O que é um texto teatral, não é? O texto é uma entidade concreta e realizada materialmente e corporificada em alguns gêneros textuais. Não é? Aqui está textual. Então, é interessante porque todo texto ele tem vida, ele passa a ser interpretado, ele passa a existir no nosso cotidiano diário. Então, os gêneros textuais são os textos materializados e encontrados em nosso cotidiano, como eu falei. Eles apresentam características sociocomunicativas definidas por seu estilo, função, composição, conteúdo e canal de propagação. Vale a pena lembrar que vocês que estão aí diante da TV, entrando nos canais, não é? Nos aplicativos como o YouTube, vocês muitas vezes nós buscamos entretenimento, nós sempre buscamos um conteúdo que nos agrade, que seja interessante. E aí é bem interessante perceber que esses textos, eles têm o seu estilo próprio, sua função, sua composição, e tem um determinado local, hora, não é, horário, para ser propagado, não é? Assistido. Então, conceituando o texto teatral. Vocês sabem o que é um texto teatral? O texto teatral é um texto literário. Então, ele estará sempre em evidência. Os textos literários são maravilhosos. Nós temos um acervo muito precioso que deve ser apreciado por cada um de nós, né? Independente da idade, seja você adulto, jovem, adolescente, criança, não é? Você deve valorizar o texto teatral, porque ele é um texto literário. Normalmente, ele é constituído de diálogo entre os personagens. E esses diálogos, eles são ensaiados, vivenciados pelos personagens de uma forma muito intensa. Vocês sabiam que para ser apresentado um texto teatral, não é, transformado em peça, em uma programação, não é, é necessário muito ensaio? E aí, ele está sempre sendo vivenciado. Os textos teatrais são destinados a serem ensinados e não apenas lido. Então, o texto ele não é só lido, ele é vivenciado por esses autores de uma forma bem intensa. Esses textos teatrais, eles podem ser tragédia, não é? Aquele texto teatral que traz no final, não é? Aquela tragédia, acontece algo de ruim. Então, ele pode ser uma tragédia, pode ser também uma comédia, onde nós começamos a rir, não é? Às vezes nós vamos ao teatro para rir, não é? Então, é classificado de comédia. Ele pode ser também um drama, não é? Então, aquele que causa sentimentos, não é? Quem está assistindo chora. Então, o texto teatral, ele pode ser uma comédia, pode ser uma tragédia, também pode ser um drama. O texto teatral, ele é composto por dois tipos. O texto principal, que é aquele que contém as falas dos autores. Eles podem ser escritos como monólogo ou diálogos. E o texto secundário é o segundo tipo. Não é aquele que se destina ao leitor, ao encenador e aos autores. Vocês percebem que há uma diferença aqui no texto principal, é aquele que contém a fala dos autores. Ele pode ser escrito como monólogo, não é?
a primeira pessoa, a segunda pessoa. E aí nós temos como um diálogo mesmo. E nós temos aquele texto secundário, que é aquele que se destina ao leitor. Então, esses textos teatrais, geralmente, eles são publicados e, olha, eles são propagados e têm uma função muito importante dentro da nossa literatura. O texto teatral compõe-se também em sua estrutura de... Nós temos a listagem inicial dos personagens, informações sobre a estrutura externa do local, da apresentação. Então, toda a apresentação, ela tem uma estrutura. Então, aquela pessoa que, como eu já falei nas aulas anteriores, né, na semana passada, o texto teatral, ele tem uma listagem de tudo que precisa ter no palco. Né? Então, é visto pelo organizador, o produtor, tudo que precisa ter naquele local. Então, há uma listagem de tudo que será usado, de todo o material que será usado naquele momento. Então, esta listagem também é um texto. Não é? Nós temos a indicação sobre o cenário e guarda-roupa dos personagens. Então, cada personagem tem o seu estilo próprio, sua atuação. Então, cada um tem a sua roupa, não é, adequada para aquele momento. Então, nós temos também a indicação sobre movimentação dos personagens no palco. Então, é tudo escrito, não é tudo notificado. Não é? Cada fala, cada articulação no palco é contado, não é escrito. Então, esse texto, ele tem essas três formas de ser produzida. O texto teatral divide-se em a exposição, depois que está todo o cenário pronto, né? Então é o momento de exposição, de apresentação dos personagens e antecedentes da ação, né? Aqueles que preparam aquele ambiente para que os personagens entrem em ação. Nós temos o segundo momento, que é aquele momento do conflito, é o conjunto de fatos que fazem a ação progredir. Então, na hora que começa a apresentação, tem aquele momento do conflito, não é? Onde dá aquela tensão, não é? Quem está assistindo. Então, o conflito é justamente isso, esse conjunto de fatos que fazem com que as ações continuem progredindo. E o desenlace é o desfecho da ação dramática. Então, tanto dentro da tragédia, da comédia, dentro do drama, não é? Nós temos esse desfecho, o final, o fechamento da apresentação, que antes foi escrito, não é? Foi programado, foi tudo ensaiado, pensado para aquele momento. Quanto aos personagens, no texto teatral, eles podem ser protagonistas ou personagem principal, personagens secundários e figurantes. Então, dentro de uma apresentação, é organizado, não é? Aquelas pessoas que vão ser os personagens principais, mas também tem aqueles secundários, aqueles que falam pouco, não é? Estão ali atuando, mas não têm o papel principal. E tem ainda aqueles que são figurantes, que fazem parte de todo o cenário, né? E estão ali. Então, nós temos aqui 3 tipos de pessoas atuando dentro de um texto teatral. Quanto à intenção do autor, o texto teatral pode ser modalizador. É quando distingue o mal do bem para mostrar que o bem sempre vence. Então, o texto ele tem sempre um propósito. Ele está ali sendo atuado ou para ser lido com um propósito de gerar uma ideia, não é? Trazer uma ideia para aquele público. O lúdico também, aquele que gera entretenimento, diversão, que quer causar riso. Então, eu posso lembrar aqui, não é, de várias comédias que
são textos teatrais que se transformaram em filme. Né? Nós temos agora o mais atual, né, o saudoso Paulo Gustavo, que fez Minha Mãe é uma Peça. E aí foi tão interessante, porque ele contando, sendo entrevistado, ele fala que aquele texto teatral que se transformou em filme, realmente tinha tudo a ver com a vivência dele com sua mãe. Então ele preparou aquele texto, fez uma peça, né? Deu o nome Minha Mãe é uma Peça, e também acabou se transformando em filme. Então esse conteúdo, não é? Ele serve para trazer diversão, causar mesmo riso, e temos tantos outros que vieram, não é, sendo usados para trazer entretenimento. Nós temos vários. Crítico, não é? O texto teatral ele pode ser crítico, ele pode ser gerado para trazer em relação à sociedade do seu tempo. Não é? Ele pode ser produzido para criticar o que está acontecendo, não é, na nossa sociedade, no dia a dia, não é, como história, não é? Então nós estamos aqui vendo o que é texto teatral. O texto teatral ele também pode ser didático, quando ele transmite um ensinamento. Então nós estamos estudando o texto teatral, e o texto teatral ele também, não é, como todos os outros textos literários, como vimos, o texto teatral é um texto literário. Esse é o conceito do gênero. Então, ele sempre trará um ensinamento. Vamos ver agora todas as características que foram estudadas dentro do texto da peça teatral. O Alto da Compadecida, não é? Nós falamos dessa peça teatral em outras aulas anteriores também. Então, a peça teatral O Alto da Compadecida, ela é do autor, né, Ariano Suassuna, dramaturgo, né, ensaísta. Nós vamos ver, né, essas características. Eu escolhi essa peça teatral, que é um texto teatral, não é? Porque é muito conhecido de muitos de nós. Então, Ariano Suassuna, ele nasceu em 1927, morreu no ano de 2014, foi um escritor brasileiro. O Alto da Compadecida, sua obra-prima, foi adaptada para a televisão e para o cinema. Sua obra reúne, além da capacidade imaginativa, seus conhecimentos sobre o folclore nordestino. Foi poeta, vou ler novamente, minha gente, seus conhecimentos sobre o folclore nordestino, foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado. Olha, o currículo deste homem é belíssimo. E ele traz para a gente, não é, essa peça teatral, O Alto da Compadecida. Vocês já assistiram esse filme? É maravilhoso, não é? E aí nós temos dentro dessa peça teatral esses personagens, que é Chicó, João Grilo, o padre, não é? Major Antônio de Moraes, que são como se fossem os autores principais, porque assistindo o filme você verá outros personagens, e é muito interessante. Então esse texto teatral ele é didático, e ele também tem a sua característica como um texto dramático, mas também é uma comédia. Então nós temos aqui o nome trágico comédia. Então é interessante perceber que dentro desse texto nós temos toda uma história, né, sendo contada, onde acontece em uma cidade pequena, né, do sertão. E aí nós temos ali os cangaceiros, nós temos o padeiro, sua esposa, né, onde o cachorro morre, eles fazem o enterro do cachorro em latim. Então é muito engraçado. E no final tem toda aquela cena, eu não vou contar porque senão vai perder a graça no momento que vocês forem assistir. Então vocês, assistindo, vocês verão que tem as situações onde você vai rir bastante e as situações também onde
aparentemente, não é? É trágico. Então, esse gênero tem o nome de trágico-comédia. Mas o que é trágico-comédia? Trágico-comédia é a junção de elementos trágicos e cômicos. E o que é cômico, professora? Cômico é algo engraçado, algo que nos faz rir. E se você assistir, você vai rir muito. De acordo com o gênero que estudamos, texto teatral Alto da Compadecida, responda qual foi a intenção do autor em criar esse gênero. Mas revisando lá, não é, o que vimos, nós aprendemos que o texto teatral ele é um texto literário. Quando Ariano Suassuna cria esse texto, não é, prepara essa peça, tem a ideia, como foi que veio essa ideia para ele criar este texto? Ele fez um cordel, não é? Ele, lendo um cordel de Leandro, que foi o primeiro cordelista, A Compadecida, que falava de Nossa Senhora, ele aproveitou esse momento ali onde ele viu esse cordel e veio o insight na mente de Ariano Suassuna, vou criar uma peça teatral. E ele criou essa peça teatral belíssima, né, a partir de um cordel, e começou a trabalhar o que ele queria trazer para aquele momento. Dentro desse texto, ele é considerado um texto didático, porque ele trabalha com personagens que nos leva a refletir, não é? Ele trouxe uma ideia modalizadora de certa forma, não é? Quando ele mostra o bem e o mal lá no final, né? Quando tem céu e inferno, onde trabalha, não é? Quando Chicó e João Grilo morrem e vai se encontrar ali, não é? Com o diabo, né? A figura, né? Aquela figura feia. E aí tem a Nossa Senhora que intercede por ele e tem Jesus Cristo também. Então ele aproveita esses elementos, né, religiosos e traz para dentro da sua peça teatral para trabalhar na mente daquelas pessoas que estão assistindo, não é, essa ideia onde existe o bem e o mal, e que o mal sempre vence. Então Chicó mentia, não é? Chicó fazia era trapaceiro, não é? Muito engraçado, mas também fazia, não é? Mentir é certo ou é errado? Né? É errado mentir? Então ele passa essa ideia que Chicó, mesmo sendo mentiroso, né? Às vezes enganando João Grilo, mas aí ele é perdoado e não sofre, né, com isso. E com toda aquela história e todo desenrolar daquela situação, nós vemos que é passado também essa parte lúdica de entretenimento. Então, como eu falei antes lá no início, que o conceito do texto teatral é um texto literário e que ele está sempre em ação. Então, a peça teatral, o Alto da Compadecida, ela tem todos esses componentes, não é? Ele é composto por um texto principal, não é? Aquele que contém a fala de cada autor. Ele é escrito de uma forma de monólogo. Tem também aquele texto secundário, não é? Aquele que se destina ao leitor, que é encenado, não é? Ali pelos autores. Nós temos também essa composição e essa estrutura, a listagem inicial das personagens, as informações sobre a estrutura onde foi gravado esse filme, não é? Primeiro foi criada a peça teatral e logo em seguida o filme. Então nós temos toda essa realidade aí escrita dentro do texto teatral. Então, a indicação sobre o cenário, o guarda-roupa, o figurino, né? Se você assistir, você vai perceber que Chicó, ele se veste com uma roupa branca um pouco suja, a calça dobrada, tem as suas características. Já João Grilo se veste parecido com ele, mas tem outro detalhe, tem
outros elementos na roupa dele. Na roupa do João Antônio de Moraes é outra realidade. Ele está fazendo um outro papel diferente daqueles dois personagens. Então, ele se divide em a exposição, não é? A apresentação dos personagens e antecedentes da ação, que é o primeiro momento, e o segundo momento é aquele momento do conflito, onde é um conjunto de fatos, onde acontece aquele momento, não é, que as emoções aumentam, e aí vem um desfecho final, onde nós vemos, dentro dessa peça teatral, o final de todo mundo. Chicó morre e não morre. Ele é acordado, não é? Ele, quando acorda, está no céu, ele não foi para o inferno por causa das mentiras e seus momentos de trapaça. E toda essa atuação dele teve um propósito, não é? Quando o Ariano Suassuna estava escrevendo essa peça, ele teve um objetivo de colocar esses elementos, essa fala. Ele tinha um propósito de gerar nos seus leitores, não é, aquilo que ele queria passar dentro da sua crença, e também valorizando a crença do povo que ia assistir a sua peça teatral, e logo depois essa peça teatral transformada em filme e também em livro. Então, nós temos, dentro dessa realidade, não é, tudo acontecendo e convergindo para um texto modalizador, quando distingue o mal do bem para mostrar que o bem sempre vence. E aí nós vemos nesse filme, como já falei, não é, nessa peça teatral, não é, o lúdico traz diversão, entretenimento, causa realmente o riso, não é? Nós não temos essa situação aqui, não é? Ele é didático, não é? E aí nós vemos a característica, que como eu apresentei para vocês, que ele é um texto teatral que traz para a gente, não é, esse gênero aí, trágico-comédia. Então, o que é trágico-comédia? Vamos revisar, né? Trágico-comédia é a junção de elementos trágicos e cômicos. E aí nós estamos trabalhando isso, não é, no nosso dia a dia, para trazer clareza na diferença dos gêneros, não é? Então, todo gênero, ele é criado, ele é feito pelo seu autor com um objetivo. Então, nós temos gêneros maravilhosos. E Ariano Suassuna, como eu falei, ele foi dramaturgo, ensaísta, não é? Escritor, autor de vários livros. E eu trouxe aqui A Farsa da Boa Preguiça, né? Escrito por ele. Vocês já leram? É maravilhoso. Lá na biblioteca da sua escola, quando você voltar às aulas presenciais, você pode procurar uma literatura e ler, vai ser maravilhoso. Foi criado para vocês, está certo? A biblioteca da sua escola, os livros que estão lá são seus, são nossos, podemos usar. E é maravilhoso pegar um livro e ler. Nós temos aqui A Pena da Lei, também de Ariano Suassuna. Se vocês folhearem e lerem esses livros, vocês terão esse contato maravilhoso com uma leitura que vai gerar em você conhecimento, vai despertar você a uma dimensão bem maior do que a que você se encontra hoje. Vocês sabiam que a leitura melhora a sua escrita, melhora a forma que você fala. Então, vamos praticar a leitura. Vale a pena ler. Leia para o seu colega, leia para a sua mãe, para o seu pai, para o seu avô. Por que não ler? Não é? Então, a leitura é algo tremendo e que pode mudar a sua vida. Então, pratique a leitura. Veja lá o filme O Alto da Compadecida. Eu acho que essa aula é a terceira aula que traz esse tema. E aí eu acredito que vocês já assistiram a aula com Viviane, com Camille, falando desse texto teatral, né? Texto do drama, falamos bastante. E aí eu acredito que esse conteúdo foi bem fixado para vocês do 7º ano.
Então, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Nós vamos pensar novamente, não é? Vou colocar novamente essa tela para vocês, de acordo com o gênero que estudamos, texto teatral, o Alto da Compadecida, responda. Qual foi a intenção do autor ao criar a peça? Eu falei isso, revisei novamente, já foi falado em outras aulas. Vocês conseguem identificar? Eu acredito que sim. Então, comenta aí, não é? Nas próximas aulas, nós teremos o chat e vocês podem comentar conosco, tá? Comenta com a sua professora, que está com você no dia a dia lá, não é? Nas aulas no Meet, ou se você já está também no presencial, comenta com ela, faz um resumo disso, tá bom? E apresenta para a sua professora. Eu acredito que ela vai gostar bastante. Então, a nossa aula, ela está encerrando por aqui. Tenham todos um bom dia. Não esqueçam de usar máscara. Tchau!